Show, galera. Então a gente começou a gravar aqui a nossa aula de Química. Hoje a gente vai continuar esse assunto de soluções, concentrações e água, que é um assunto que não é fácil, é uma sociedade que não é mole, não. E a gente parou aonde? Quem lembra, gente, onde é que a gente parou? Ó. Caraca. Ah, tá. Vou compartilhar aqui, vai ser mais fácil para vocês para ver. Show, cá estamos. Nossa aula. Essa parte que eu já dei sobre concentração. Sim, legal. Então, molaridade. Molaridade é uma concentração de mols do seu soluto por volume de solvente. Molaridade, que é mols de soluto por massa de solvente, que a gente praticamente não usa, então não precisa decorar isso daí. Percentual de massa é muito importante. Parou em diluição. Isso aí, Vinícius, show. Beleza, vamos para a diluição. Só lembrando isso aqui rapidinho. Percentual de massa é bem importante porque aparece bastante. O álcool 70%, por exemplo, é dado em percentual de massa. Tá? Então é 70% de álcool na massa total do álcool. Tá? Solubilidade, a gente falou disso. Tipos. Ah, isso aqui eu lembro que a gente deu. Isso. E a gente pode ter parado em diluição, não é? Então, aqui, ó, diluição. Diluição é fazer o quê, gente? Diluição é basicamente aumentar. Vou botar isso aqui de lugar. Aumentar a quantidade de solvente de uma solução, reduzindo sua concentração. Isso você faz sempre na sua casa e na sua vida. Quando, por exemplo, você vai diluir, pega um suco concentrado de maracujá e joga água nele, e ele dilui, você está diluindo, como a palavra já diz. Né? O interessante da diluição são os cálculos da nossa diluição. Essa fórmula aqui é muito importante e vai servir para vocês não só para o vestibular, como para a sua vida inteira, certo? Que é uma fórmula de diluição. Então, como é que é dada essa fórmula daí? Essa fórmula, você tem a sua concentração antes, vezes a sua concentração, o seu volume antes, que é igual à concentração depois, vezes o seu volume depois. Tá? Isso aí acho que a gente deu também, não deu? Porque eu lembro que eu pedi para vocês fazerem alguns cálculos, né, para testar essa fórmula. Eu acho que sim. E isso, esse exemplo aqui também. Esse exemplo aqui a gente fez também. Peraí, caramba. Esse exemplo aqui a gente fez também. Então, dissolução. E agora a gente já viu alguns aspectos aí quantitativos dessa dissolução, dessa diluição, e agora a gente quer entender por que isso acontece, né? Por que isso é possível, como as moléculas entendem isso, como elas fazem isso acontecer, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que solubilidade, isso já deu também, é a quantidade máxima que uma substância pode dissolver da outra, certo? Agora, a gente tem que se perguntar o seguinte: quais as propriedades físico-químicas de uma certa substância que definem a solubilidade de uma solução? Né? A gente está basicamente pensando assim: o que que uma substância tem que ter e a outra também para que elas se dissolvam uma na outra, né? Então, são essas 4 coisinhas aqui, ó. São a estrutura molecular, um certo tamanho de partículas, temperatura e pressão. Essas são os 4 fatores que vão definir a solubilidade de uma substância na outra, né? Se ela se dissolve na outra ou não. E a gente vai ver por quê. Então, primeiro, a estrutura molecular. Por que a estrutura molecular seria importante
para a gente pensar em termos de soluções. Pelo seguinte, a estrutura molecular, ela define a nossa afinidade do soluto pelo solvente, certo? Quando eu falo estrutura molecular, o que eu quero que vocês pensem é basicamente quando a gente fala que, por exemplo, aqui, ó. Vocês continuam vendo? Sim, show. Estrutura molecular, ó, como é que é o formato da sua molécula, né? Por exemplo, uma vitamina. Vitamina A. Gente, vocês estão me vendo ainda? Gente? Ah, tá. Porque apareceu aqui uma mensagem que alguém logou e que eu tinha sumido. A tela continua sendo compartilhada também, então, né? Olha só. Estamos falando aí de estrutura molecular, não é? Por exemplo, isso aqui é a vitamina A, a estrutura molecular dela. O jeito como essa molécula se apresenta no espaço vai definir como é que ela interage com as moléculas do solvente, que é outra substância, né? Então a gente, ó, tem que pensar se essa molécula do solvente vai gostar ou não de interagir com essa molécula do nosso substrato, certo? Então, essa interação entre o solvente e o soluto é que vai definir se existe uma boa afinidade ou não. Então, acontece uma boa interação molecular entre o soluto e o solvente quando essa interação é da mesma magnitude, de um para outro. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na molécula de água, por exemplo. Ela tem uma interação bem forte com as outras, certo? Porque ela tem uma força intermolecular. Vocês podem ver aqui, ó. Nesse slide aqui de cima. As moléculas de água interagem muito bem umas com as outras porque elas têm uma força intermolecular muito forte, chamada ligação de hidrogênio, certo? Então, para que essa água consiga dissolver outra substância, essa substância tem que ter uma interação molecular entre ela da mesma magnitude dessa da água. Deu para entender isso? O que eu quero dizer com isso? A água só vai querer interagir com essa outra substância se essa outra substância oferecer para ela uma interação tão boa quanto ela teria se ela estivesse interagindo com a própria água. Entendeu? Tipo, meio que a água fala assim, tipo, cara, eu não vou te dissolver se você não tiver uma boa interação comigo. Sabe? Tipo assim, pra mim não faz sentido, eu vou continuar interagindo só com a água. E pronto. Sabe? Então, por exemplo, quando a gente pensa em gordura, a gordura nada mais é do que várias moléculas muito grandes que têm uma interação muito fraca. Essas forças de Van der Waals que a gente falou. Vou anotar isso aqui, ó. Forças de Van der Waals. Elas estão aqui no meio. Mais ou menos aqui assim, ó. Elas interagem muito fracamente para essas forças de Van der Waals, que nada mais são... Nossa, ficou feio demais. Que nada mais são do que interações por dipolo instantâneo, certo? Então são moléculas basicamente apolares, não é? Moléculas basicamente apolares que tem uma interação muito fraca entre elas. Só que acontece, a água, para que ela possa interagir com uma molécula dessas, ela vai ter que parar de interagir com a própria água. Vou tentar desenhar isso aqui para vocês verem. E aí a água fala assim, eu vou parar de interagir com a minha amiga com a qual eu tenho afinidade para interagir com você, que não tem nada a ver, que eu não tenho nenhuma afinidade,
e que eu não quero nem saber de você. Fica desse lado aí que eu fico do meu e pronto, sabe? É meio que isso. Ó, tipo assim, uma molécula de gordura é uma coisa muito grande assim, certo? A molécula de água é uma molécula muito pequenininha que tem um dipolo muito grande, certo? Isso quer dizer que ela é altamente polar. Quando essa molécula de água vai interagir com a gordura, ela vai ter que parar de interagir com as próprias águas em volta dela. Então, ela não quer fazer isso. Ela não simplesmente não interage. Ela não faz com que essa solução aconteça. Eu não sei se está muito claro. Acho que deve estar meio confuso ainda para vocês. Isso daí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um vídeo. Peraí. Ah, irado. Vamos ver isso aqui. Essa daí, gente, é a nossa molécula de água. Certo? Esses dois bolinhas amarelas que vocês estão vendo aí são os hidrogênios e o grande é o oxigênio, certo? Tá vendo que, olha só, essa aí é a polaridade da água. Essa daí é a polaridade, peraí. Essa daí é a polaridade da água, um polo positivo e outro polo negativo. O negativo está no oxigênio. Esse daí é o íon positivo do sódio e o íon negativo do cloro, certo? No nosso sal de cozinha. Isso aí, por exemplo, está num copo de água. Quando você joga uma colherada de sal dentro de um copo de água. O positivo interage com o negativo ali no cloro e retira esse íon do cloro do meio lá da substância. A mesma coisa com o sódio. Eles são atraídos uns pelos outros. Você está vendo? Quando ele retira esses íons do sal, desse retículo cristalino, as águas ficam em volta dele e estabilizam esse íon. Né? Então fica polo positivo com polo negativo. E é basicamente isso. Eu não sei se talvez tenha... Não, realmente não é isso. Ia pedir um de você, ver se eu conseguir pegar um de gordura, mas acho que não vai ter. Mas aqui voltando. Aqui, legal. Aqui, estávamos aqui. Então, se tem uma boa interação molecular, uma interação de mesma magnitude, essa dissolução acontece. Quer dizer que as moléculas, tanto do solvente quanto do soluto, interagem com a mesma força. Elas têm a mesma polaridade, geralmente o mesmo tamanho também, certo? Então pensem nisso. A regra é a seguinte, ó. Tá aí. A regra é a seguinte: semelhante dissolve semelhante, sempre. Tá? Então, se você tem uma molécula que é altamente polar, que nem a água e ela está aqui, ó, mostrando para vocês a moléculazinha de água, ela vai dissolver também coisas que são altamente polares. E essa regra vai funcionar sempre, tá? Então, ó, se você for ver, essa daqui é a força de interação da água, certo? Mais ou menos 20 kJ por mol. Enquanto que a força de interação íon-dipolo, que é o que vai acontecer quando você tiver o íon do sal mais o dipolo da água, que a gente fala de polo porque tem dois polos, tem um polo positivo e um negativo, você vai ter uma interação de mesma magnitude. Então, tanto para a água quanto para o sal, vai ser bom interagir e dissolver. Vai fazer com que eles fiquem mais estáveis. Entendeu?
É basicamente essa figurinha aqui, certo? A água vem, retira os íons do sódio e do cloro e fica em volta deles ali, tipo, meio que interagindo com eles. Ah, tinha um videozinho aqui também maneiro. Peraí, vamos ver isso aqui. É basicamente a mesma coisa, mas aqui a gente está mostrando o sal, o sódio e o cloro. Isso aí é o cara jogando com esse saleiro bizarro 3D na água, esse sal. Extremamente lerdo, mas é essa daí a ideia. Vocês estão vendo? A parte cinza é a parte positiva e o oxigênio, que é essa bola vermelha, está interagindo com a parte positiva, porque ele é negativo. Então, ele dissocia esse sal. Show? Oh, gente, não gostei disso. Aqui voltamos. Então, galera, essa aqui é a regra de ouro da química. Se vocês forem lembrar de alguma coisa dessa aula ou das próximas aulas, lembrem disso. Semelhante dissolve semelhante. Então, coisas que são semelhantes se misturam entre si. Coisas que são diferentes não se misturam. É que nem pessoas, sabe? Se pessoas que têm afinidade se misturam entre si, pessoas que não têm afinidade não se misturam entre si. Tá? É a mesma coisa. Isso se traduz na seguinte afirmação na química: polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, tá? Então, se você pensa, por exemplo, quando você tem uma mistura de uma coisa apolar, que nem o óleo, e joga ele na água, eles não vão se misturar, porque eles não têm afinidade, as interações intermoleculares deles são de magnitudes diferentes. Videozinho. Olha só, essa pessoa aqui fez um favor pra gente. Ué? Aí, foi. Deixa eu fazer um videozinho disso. Esse aí é o óleo. Olha que bizarro. O óleo, vocês estão vendo as bolhas lindas que esse óleo está formando quando você joga ele na água? Cara, ele forma essas bolhas por quê? Porque o óleo, quando ele cai na água, ele fica aterrorizado. Ele não quer interagir com a água de jeito nenhum. Então, ele já cai e já começa a se juntar. O máximo que dá, o mais rápido que dá. Ele forma uma bolha, porque a bolha é o jeito pelo qual ele consegue fugir da água o máximo possível. Entendeu? Ele quer fugir o máximo possível da água. Então, ele forma essa bolha, né? Que é tipo assim, não chegue perto de mim. Por esse motivo, quando você joga o óleo na água, eles não se misturam, o óleo fica em cima porque ele é menos denso do que a água. Entendeu? Show. Ah, inferno. Desculpa, gente, essa aula está sendo coisas muito complicadas aqui porque eu estava testando um novo formato. Acho que agora vai funcionar melhor, eu acho. Vocês estão vivos? Vocês estão prestando atenção? Que bom. Show. Porque aqui eu não consigo ver a cara de vocês. Não tô vendo se vocês estão entendendo, se vocês estão tipo assim, caraca.
Bom, mas vamos lá, que bom que vocês estão aí, então. Ótima pergunta, Tainara, se ela é polar ou apolar. Então, primeiro você tem que saber a estrutura dela. Você tem que saber a estrutura molecular dela. Então, eu vou pedir para vocês, tipo assim, para vocês chutem uma substância. Para a gente ver se ela é apolar ou apolar. Se você quiser chutar uma, Tainara, também bem-vinda, todo mundo. Que a gente vê isso agora. Bom, vamos pensando aí. Quando aparecer, ferro. Tá, você tá falando... Vinícius, eu tô crendo que você tá falando de ferro, ferro, né? Tá. Então, o ferro, o que é o ferro, na verdade, né? O ferro... Vou procurar aqui. O ferro, na verdade, eles têm aquela ligação chamada ligação metálica, né? Que é uma ligação extremamente estranha. Eu não sei se eu confio nesse cara para botar. Aqui, isso aqui tem cara de ser um vídeo bom. É um vídeo curto. O ferro, ele é polar, mas ele é polar de uma forma estranha. Pelo seguinte, ele está mostrando aqui alguns metais e tal. Mostrando que os metais passa corrente. E agora, isso aqui, ó, é o que ele está mostrando aqui, na verdade, é a estrutura da ligação metálica, né? O que acontece? Não sei se vocês lembram, mas os metais eles têm muitos elétrons. E por isso, eles gostam de ficar juntos. Por quê? Porque esses muitos elétrons formam uma nuvem em volta desses metais, e essa nuvem se espalha por todos os metais. Então, eles meio que viram uma coisa só. Tá entendendo? Todos os átomos, núcleos de metal que vocês estão vendo aqui juntinhos, e essa nuvem de elétrons circulando em volta deles. Tá entendendo? Então, nesse sentido, Vinícius, o ferro é extremamente polar. Só que o que acontece? Ele não se dissolve por conta de outra característica dele, que é o tamanho da partícula dele. O tamanho das partículas de ferro. A gente vai ver daqui a pouco que se o tamanho dessa partícula é muito grande, ele não se dissolve. Mas então, vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Deixa eu ver, pensar numa substância do dia a dia, cara. Uma gordura, por exemplo. Vou botar um lipídio aqui. Gente, lipídios são substâncias nesse estilo aqui, ó, extremamente grandes. Tá vendo o tamanho desse cara daqui, ó? E a cadeia deles, Tainara, é totalmente, ó, carbono, carbono, carbono. Pô, eu quero ver isso aqui, eu quero ver isso muito grande, cara. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, Tainara, você tá vendo que a cadeia dele é toda feita só de carbonos, 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 carbonos? O que acontece? Todos esses carbonos, eles puxam os elétrons com a mesma força. Então, eles não geram polos nesse cara. Não é? O que é um polo? É um átomo da sua molécula que está puxando mais forte do que os outros. Certo? Quando aparece esse cara daí vai fazer com que a molécula seja polar, geralmente. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente tem ó, esse oxigênio aqui, ó. Tá vendo? Esse oxigênio, ele é muito eletronegativo, ele quer muitos elétrons, então ele puxa os elétrons para ele. Então a tendência é ter uma carga negativa aqui. A mesma coisa para esse cara daqui, ó. Carga negativa nesse cara também. Tá vendo? Gente, esses caras aqui de baixo, esses carbonos, todos eles puxam com a mesma força. Então eles não vão gerar um polo. Tá vendo? Ó, outra coisa também que a gente tá vendo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, etanolamina. Eu estou usando essa figura daqui para a gente ver vários exemplos de moléculas e de polaridade, né? Para vocês terem uma noção. Essa molécula aqui, ó, etanolamina. Aqui, ó, esse NH3 está falando para a gente que tem uma carga positiva. Então, sim, ele tem um polo gigante,
que é uma carga até efetiva. É mais do que um polo. Então, ele vai ter aí uma alta polaridade. Tá entendendo? Ó, vamos ver esse cara daqui, ó, glicerol. Glicerol, na cadeia dele, ele tem aqui vários carbonos. Os carbonos não puxam muitos elétrons para eles. Só que esses caras aqui, ó, do glicerol, o OH, eles puxam bastante, porque o oxigênio puxa bastante. Então, essa molécula vai acabar sendo polar. Deu para entender a explicação? Esse cara daqui, ó, a mesma coisa. Vai ser polar, essa hidroxila daqui. A gente chama isso de hidroxila, né? Esse oxigênio aqui. Então, quando você, ó, só para resumir, Tainara, quando você tem moléculas que têm átomos que puxam muito os elétrons, show, beleza. Você vai ter polos, geralmente. Mas, gente, é muito importante isso. Isso não acontece sempre, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma molécula que tem átomos que puxam muitos elétrons, que isso não acontece. E os desenhos ficaram. Aqui, ó, esse cara daqui, ó. CCl4, esse boneco aqui, ó. Esse cara daqui, ó, o CCl4, ele é feito de um carbono e quatro cloros. Veja lá na tabela periódica, se você lembra da aula de tabela periódica, o cloro está lá em cima da tabela, quase nos gases nobres, então ele tem uma alta eletronegatividade, é de se esperar dele, realmente ele tem. Ele puxa muitos elétrons, muito mais do que o carbono. Supostamente essa molécula, ela deveria ter polos fortíssimos, porque você tem 4 cloros em volta de um carbono. Então, esses cloros iriam arrancar completamente os elétrons desse carbono. Só que isso não acontece. Quer dizer, perdão, isso acontece, só que não da forma como a gente espera. Percebe o seguinte, na estrutura dele, que é tridimensional, né? Porque a estrutura molecular dele é tridimensional, você tem cada um dos cloros em uma dessas extremidades da molécula, de forma que os puxões de cada um deles se balanceiam entre si, né? Esse cara de cima aqui, ó, puxa para ele esses elétrons do carbono, assim como esse cara daqui do lado puxa também, assim como esse cara puxa também, se equilibrando completamente. Então, no final, o puxão final é zero, né? Para o carbono que está no meio, por causa da simetria. Certo? Então, depende da estrutura também, da sua molécula. Tanto dos átomos que estão nela, se eles puxam muitos elétrons, tende a ser polar, mas se essa molécula for simétrica e ela tiver um momento de dipolo igual a zero, então ela vai ser apolar. O que acontece nesse caso daqui, ó, do tetracloreto de carbono, é que o momento de dipolo dele é igual a zero. Entendeu? Então, essa é uma distinção bem engraçada de fazer. A gente tem que lembrar sempre disso. Agora, vamos falar de outro motivo pelo qual uma molécula pode não se dissolver na outra, que é o tamanho da partícula dela. Deu para entender isso aí, né? Acho que sim, né, Tainá? Você falou que sim aqui, então eu vou presumir que sim. Se não, vocês me parem. Tá bom? Por favor. Show. Belezura. Então, o tamanho da partícula, que eu estou falando com o Vinícius, também é muito importante, gente. Por quê? Pelo seguinte, se sua partícula é muito grande, as águas em volta dela não vão conseguir fazer um esforço para manter ela sustentada ali no meio. Ela vai afundar, entendeu? Ou então ela vai simplesmente sair. O que acontece? Como vocês viram no vídeo aí do sal, para as moléculas de água dissolverem uma partícula, elas pegam, se juntam em volta dela e como se fizessem, tipo assim, quando fizessem, se todos elas segurassem um lençol grande e segurassem aquela pessoa no meio sustentada nesse lençol com a força das que estão em volta. Deu para entender mais ou menos isso?
Pensa assim, numa roda de pessoas com lençol segurando e uma pessoa no meio. Quando a pessoa pega e balança assim e joga a pessoa para cima, é meio que isso. As águas são essas pessoas balançando o lençol. Se a pessoa que está no meio é muito grande, elas não vão conseguir segurar essa pessoa ali no meio. Tá entendendo? Então a pessoa vai afundar simplesmente, vai sair de solução. Explicando de fato assim, de uma forma mais formal e quimicamente, os polos da água, né? Estou falando muito de água porque é o nosso solvente principal, né? É na vida. Os polos da água não vão ser fortes o bastante para segurar essa partícula sustentada dentro dela. Tá? Então, isso acontece muito particularmente, é uma coisa muito engraçada, quando você tem suspensões coloidais, que é uma coisa diferente, que a gente chama também de emulsões, né? E quando você tem soluções verdadeiras. Porque o que acontece? Se você tem, por exemplo, uma partícula que é altamente polar, beleza, já tem afinidade com a água. Ela tem uma interação forte com a água. E ela não tem um tamanho muito grande, é de se esperar que essa molécula pegue e se dissolva na água. Certo? Só que, o que acontece? Se essa molécula também interage muito bem com ela mesma, talvez você não vá conseguir com que ela se dissolva completamente na água, mas você vai conseguir somente que formem pequenos agregados dessas partículas e você não vai conseguir desmontar esses agregados. Isso que a gente chama de uma emulsão. Certo? Você forma partículas bem pequenininhas dessa outra substância que você queria dissolver, mas você não consegue desfazer essas partículazinhas. E a gente tem vários exemplos aí de emulsões legais. Por exemplo, o leite. Esse aqui é um videozinho sobre o que a gente tem no leite. Tá, esse não era o vídeo que eu pensava. Tudo bem. Tá, esquece isso, esquece isso. Vamos ver se eu tenho um outro vídeo aqui. Alguém entrou, alguém saiu. Então, resumindo, emulsões são tipo partículas muito grandes soltas em um soluto. E elas estão suspensas ali no meio desse solvente, tá? Elas são cineticamente estáveis, mas elas são energeticamente instáveis. Não, relaxa. Tinha um videozinho aqui para mostrar exatamente isso. Vamos ver se vai entender melhor agora com o vídeo, Vinícius. Acho que deve ter ficado meio confuso. O que essa pessoa aqui está fazendo? Ela vai derramar leite nessa tigela daqui e vai jogar limão e vai ver o que vai acontecer. O que é o leite, gente? O leite nada mais é, eu estava querendo mostrar para vocês aqui, mas eu não encontrei o videozinho que eu queria. Essa aqui é uma boa. Quando você pega e olha o leite, ele é todo homogêneo, não é? Ele é todo branquinho. E ele tem cara, ele poderia parecer... Sim, não é? Ele poderia parecer uma solução, certo? Poderia parecer que ele é uma coisa só, que não tem nada misturado ali no meio. Só que, na verdade, ele tem várias coisas misturadas ali no meio. O próprio motivo do leite não ser transparente é o fato de que ele tem coisas misturadas ali no meio dele. Por quê? O que acontece? Para uma coisa ser uma solução de verdadeira, ela tem que ser completamente, molecularmente homogênea. Certo? Então, isso quer dizer que você, tipo assim, tem uma mistura perfeita
entre o seu soluto e o seu solvente. Certo? Quando você não tem isso, quando você tem diferentes fases dentro dessa mistura, quando eu digo fases, é uma fase mesmo, tipo assim, isso aqui é água, isso aqui é pedra, isso daqui é gás, diferentes fases dentro dessa sua mistura, ela não vai mais ser transparente. Entendeu? Ela não vai mais ser transparente porque porque a luz, quando entrar nela, os raios de luz, quando baterem nela, vão se desviar nessas fases. Mas isso é só uma curiosidade. Mas uma solução verdadeira, ela vai ser completamente homogênea, vai ser transparente e não vai ter, obviamente, nada, como que eu posso dizer, flutuando nela ou que você possa visivelmente ver saindo dela. Então, eu estava falando de emulsões para vocês e sobre o leite em particular. Porque o leite, como eu estava falando, ele pode parecer homogêneo. Só que, se você olhar com o microscópio nele, ele tem vários glóbulos desse tipo daqui, ó, que são glóbulos de gordura. Essas coisas brancas aqui. E proteínas também no meio dele. Tá vendo aqui, ó, proteínas e lactose. Esses glóbulos de gordura, por mais que a gente não possa ver com os nossos olhos essas partículas, eles estão lá. Se você olhar com o microscópio, você consegue ver eles e eles defletem a luz, fazem com que o leite seja com que a luz não seja translúcido, com que a luz não passe através dele. Então, o leite é um exemplo de uma emulsão. A gente tem outras. Fumaça, por exemplo, é uma outra emulsão. Deixa eu mostrar para vocês o videozinho aqui. O que acontece? Nesse vídeo, a pessoa pegou e jogou água no limão. Quer dizer, água no limão não, água no leite. Ah, já está aqui já. E olha o que vai acontecer. É um vídeo bem caseiro mesmo. Ó, repara o seguinte. Você viu exatamente o lugar onde ela jogou água? Você viu que ficou tudo translúcido? Não sei se dá para ver direito no vídeo. Esses lugares onde ela jogou água, o que aconteceu foi o seguinte. Esse suco do limão... Pô, maneiro, Stephanie. Eu acho que deve ajudar a emagrecer, mas por outros motivos. Porque não tem nenhuma mágica, assim, tipo um limão com leite. Mas então, explicando o que acontece. Quando você joga esse limão no leite, mas pode tomar, sem dúvida, deve fazer bem. Porque limão é bom, leite é bom, vai fazer bem. Mas é o seguinte, o que acontece? Quando ela jogou limão no leite, ela alterou a interação que estava tendo ali naquela solução de água, certo? Porque ela jogou uma coisa ácida. Esse ácido tem muitos prótons, a gente vai ver isso ainda, e alterou o tipo de interação que esses glóbulos de gordura tinham com a água. Esses glóbulos de gordura, eles estão aqui sustentados pela água simplesmente porque no estado em que as coisas estão, a água consegue sustentar eles. Mas se você pegar e alterar essas interações entre os glóbulos de gordura e a água, se você jogar, por exemplo, esses ácidos aí do limão, não vai mais ser bom para a água e para os glóbulos de gordura ficarem juntos, eles vão se separar. O que eu quero dizer com isso é que essas emulsões, elas são energeticamente instáveis. Tá entendendo? Então, tipo assim, elas energeticamente não eram para estar ali.
mas elas são cineticamente estáveis. A internet da Brenda caiu. Eu espero que ela possa voltar. Mas enquanto que ela não volta, vamos andando aqui. Então, quando você joga o limão, você basicamente deixa aquela solução instável. E aí você separa uma coisa da outra. Fumaça, por exemplo, é isso também. Quem saiu? Bom, não sei. Aí voltou alguém. Acho que o Felipe saiu. Não sei. A fumaça, gente, é a mesma coisa. Ela é nada menos, nada mais do que partículas muito finas de carbono ou de alguma coisa que você queimou, que não se misturam com o ar, mas elas conseguem voar no ar porque elas são pequenas o bastante para se manterem voando. Elas são leves o bastante para isso, mas elas não se misturam. Ah, Breno, então, que bom que você voltou. Tava falando do leite, acho que se ficar dúvida aí você avisa. E agora da fumaça. A fumaça também é um outro exemplo de uma emulsão. As moléculas, estava falando, as moléculas do ar, elas conseguem manter essas partículas da fumaça voando, mas elas não se misturam, apesar disso. Então é cineticamente estável, mas termodinamicamente instável. Show? Então, voltando aqui, ó, o leite, como eu já falo para vocês. O sorvete é um grande exemplo disso também. Vocês sabem como é que o sorvete é feito? Sorvete, ele é nada mais, nada menos do que uma mistura de água, leite, certo? E ar. Só que ele é misturado de uma forma tão rápida e com congelamento ao mesmo tempo, que ele acaba ficando nessa forma daí cremosa dele. Mas não sei se vocês já repararam, quando você deixa o sorvete derreter, ele vira simplesmente uma água, certo? E uma água com gordura, não é? Às vezes até a gordura até separa dele. Maneiríssimo, Stephanie. Eu acho maneiro. Masterchef. Sim, irado, irado. Porque o gelo seco, ele é muito frio. Ele é menos cento e muitos graus, certo? Ele é CO2 líquido. Então ele consegue fazer sorvete com gelo seco porque você pega e congela aquilo com o ar dentro, em micro bolhas de ar, e aí faz o negócio ficar cremoso. Quando o sorvete derrete, o ar todo sai dele, certo? Então você perde aquele ar que estava misturado ali no meio dele, e ele fica só aquela fase líquida que é água mais gordura, às vezes até separa a água da gordura. Show? Aí a fumaça que eu tinha falado. Quando você lava a louça, acontece a mesma coisa, gente. Esse processo que você faz todos os dias de lavar a louça, você está criando uma emulsão, nada mais, nada menos. Porque acontece, o detergente, ele é uma molécula que tem, peraí, voltando aqui, ele é uma molécula que tem uma parte polar e outra parte apolar. Isso aí realmente é muito maneiro, cara. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Ver se tem no YouTube um vídeo legal. Aqui, acho que esse aqui vai ser bom. Conectando aí com a dúvida da Tainara sobre polaridade também. Olha só. Esse cara daqui tá pegando e tá jogando um óleo numa água, certo? Tá gerando aquelas milhares de bolhas. Vamos pular esses pedaços. Ó. E aí, esse cara daí tá mostrando como é que é a estrutura molecular de um surfactante. Um surfactante nada mais é uma molécula que tem dois polos. Ela tem um polo negativo
Desculpa, ela é apolar numa parte dela e polar na outra. Tem um polo negativo na ponta dela, essa ponta verde aqui dela é polar, enquanto que a ponta amarela, esse rabo amarelo, é todo apolar. Então, essa parte verde interage muito bem com a água, enquanto que a parte amarela não. Tá entendendo? Então, o que acontece? A parte amarela tende a se separar da água, enquanto que a parte verde tende a se juntar com a água. O que a parte amarela faz dessas moléculas? Elas começam a se juntar entre si, certo? Para tentar fugir o máximo possível da água e deixar por fora, só por fora, a parte verde, que interage bem com a água, que é a polar, certo? A parte apolar fica para dentro, enquanto que a parte polar fica para fora. Isso aqui que ele falou aqui, ó. Ó, cadê o nome? Tava aqui. Micelas. Micelas são essas bolinhas aí, gente, na qual a parte apolar fica para dentro e a parte polar fica para fora. Tá vendo? Então é uma molécula que é estranha, porque ela tem dois polos nela. Seu detergente faz exatamente isso. Aí o seguinte, quando você tem, ó, parte polar, parte apolar. Quando você tem um óleo misturado com essa água, o que vai acontecer? A parte apolar desse seu detergente vai se conectar com a substância apolar que está na sua solução, com a sua gordura, que é uma substância apolar. Então, a gordura, o óleo, vai ficar no meio dessa micela. Tá entendendo? É por isso que quando você lava a louça, a gordura parece sumir, na verdade ela não sumiu. A gordura, na verdade, foi solubilizada pelo seu detergente, pelo lado apolar do seu detergente. Tá entendendo? Ela se tornou solúvel por essas micelas aqui. Agora, se você observar bem, conectando com a parte também que a gente está falando de emulsões, o que você está fazendo quando você passa detergente aí na sua água, você está emulsionando essa gordura, né? Por quê? Porque essas bolinhas aqui, essas micelas, elas não deixam de existir. Elas simplesmente se tornam solúveis. Então a gordura não desaparece, ela simplesmente se torna solúvel. Show? Então, outro... gente, deu para entender essas ideias? Acho que essa aqui é uma das partes mais complicadas da aula. Essa parte aqui de soluções e de emulsões. Ficaram com dúvidas nesse pedaço? Bom, creio que não. Que bom. Pressão. Show, que bom, Stephanie. Maneiro. Aquela regrinha lá, semelhante dissolve semelhante e... Show, Helder, que bom. Eu adoro, cara, botar esses vídeos, porque quando você vê a coisa acontecendo, dá para entender de fato, sabe? Imaginar bem. Então, vamos lá. Outro fator que vai definir se uma coisa se dissolve na outra ou não. A pressão que você bota, certo? Por quê? É uma ideia que eu acho que é até intuitiva, gente. Quando você bota pressão, você está empurrando uma coisa na outra, cara, você está esmagando uma dentro da outra. Você obriga ela a formar uma solução. Tá entendendo? Eu não sei como posso explicar isso além de falar sobre gases, né? Porque os gases são substância que mais lida com pressão de todas, né? Mas a gente vai falar bastante sobre gases agora. Primeiro, a gente tem que definir uma coisa chamada pressão parcial, gente. A pressão parcial é o seguinte, é a pressão pela qual um gás sozinho é responsável quando ele está numa mistura. O que eu quero dizer com isso, galera? Que, pensa na sua sala, no lugar onde você está agora, e entenda que esse lugar está cheio de gás, que é o gás da atmosfera, certo? Você está respirando o oxigênio.
Beleza? Só que, gente, na atmosfera nós não temos só oxigênio. Aliás, é o que a gente menos tem de todos, né? Seguinte, acho que tem um slide aqui que tem exatamente isso. Na nossa atmosfera, o que a gente mais tem é nitrogênio. Então, quando você está respirando, você está pegando um monte de nitrogênio, 21% de oxigênio e algumas outras coisas, certo? O que eu quero falar quando eu falo de pressão parcial é o seguinte, ó, essa mistura de gases tem uma certa pressão, está fazendo uma pressão nesse ambiente, certo? O que é a pressão? É como se ela estivesse empurrando o ambiente, tal como a nossa atmosfera faz uma pressão sobre a gente aqui embaixo, certo? A nossa pressão parcial nada mais é do que a pressão pelo qual cada um desses gases é responsável na nossa pressão total. Tá entendendo? Então, o que eu estou falando para vocês é que a pressão total nada mais é do que a pressão somada de cada um desses gases. Então, quando a gente fala de atmosfera, a gente fala da nossa pressão atmosférica, né? Vamos ver se eu boto um videozinho aqui, ó. A gente fala da nossa pressão que a gente sofre aqui debaixo da atmosfera, certo? Que nada mais é do que a pressão do que essa coluna de gases em cima da gente gera sobre nós. Eu vou pular umas partes aqui do vídeo para a gente andar mais rápido. Tá vendo essa imagenzinha da Terra aqui? Basicamente é o seguinte, essa coluna aqui de gases que está em cima da gente gera uma pressão aqui embaixo. A gente tem vários nomes aí para dar sobre ela. Certo? Só que, aqui, ó, esse aqui é o valor da nossa pressão, 101,3 newtons por metro quadrado. Então, a nossa coluna de ar em cima da gente está empurrando a gente em 101 mil newtons por metro quadrado. Ela está empurrando a gente para baixo. Que nem quando você entra aqui debaixo da água, por exemplo, aqui, ó. Sim, Stephanie, a gente está inalando parte daquela substância, sim. A fumaça da pessoa que está fumando, ela é uma emulsão, tá? Ela é um coloide. São partículas sólidas que foram carbonizadas e saíram voando porque elas são muito leves, que nem aquelas cinzas que você pega no ar às vezes quando fazem queimada, que estão voando no ar, são muito leves, são muito pequenas e quando você respira elas entram dentro do seu pulmão e elas te fazem mal. Por isso existe aquela coisa que a gente chama de fumante passivo, né? Que são as pessoas que, apesar de não fumarem, estão recebendo os danos aí das coisas das pessoas que fumam, de fato. Show. Tô botando aqui, ó. Isso aí faz mal. Tente não respirar essa fumaça. Obviamente, né? Olha só. Esse videozinho aqui, ó, tem uma pessoa que vai mergulhar muito fundo. Cadê? Essa moça aqui. Isso é proibido mostrar pessoas de sunga e biquíni numa aula de química, mas estamos mostrando. Acho que ela é uma mergulhadora de profundidade. Aqui, ó, isso daí, ó, esse cabo aí está mostrando qual é a profundidade no qual ela está descendo, certo? Aí está ela descendo. Quando essa moça está descendo, ela está aumentando a pressão sobre ela, porque todas as moléculas de água que estão em cima dela estão fazendo essa pressão sobre ela. A mesma coisa com os nossos gases. Tá? Voltando aqui à história dos gases. A gente tem o seguinte, que a pressão parcial, a pressão que cada gás exerce, é na verdade a soma da pressão de cada um desses gases, sozinhos. Certo? Então a gente pode se perguntar, por exemplo, qual a pressão parcial do O2 na atmosfera ao nível do mar. Certo?
essa pressão do O2, pelo que eu falei para vocês, é o seguinte, é a pressão total é igual à soma da pressão do nitrogênio mais a pressão do O2, que está aqui, mais a pressão do restante, que é essa galera aqui, que quase não muda nada. A pressão do oxigênio vai ser nada mais, nada menos do que pressão total menos a do nitrogênio. Vou escrever isso aqui para vocês. Aqui, ó. Pressão do O2, opa. Pressão do O2 vai ser igual a quê? A pressão total menos a pressão do N2 menos a pressão restante. Tá? Essa é a ideia da pressão parcial, é a pressão que cada gás exerce numa mistura. Então, a gente poderia, por exemplo, calcular qual é a pressão parcial do O2. Se ele tem 21% do volume ocupado na nossa atmosfera e a nossa pressão atmosférica, isso aqui é a pressão atmosférica. E ATM. E ele faz 21% dessa pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, a pressão parcial dele é 160 milímetros de mercúrio. Beleza? Ele é responsável por essa parte da pressão total. Agora, deixa eu apagar isso aqui. Agora, se você for calcular, por exemplo, a do nitrogênio, aí seria aquela coisa aqui, acho que é 71%. Vezes 760. Que vai dar igual a quanto? Isso aqui é pro N2. Isso daí dá quanto, gente? Então, 760, Helder, é a pressão total que a gente tem. Certo? Então, total a gente tem 760. O nitrogênio, ele é responsável por 71%, certo? Tá vendo esse slide aqui? 78%. Se ele é responsável por 78%, quantos milímetros de mercúrio ele faz? Então, Stephanie e Vinícius responderam certo, porque eu tinha dado a pressão errado. Porque era 78%, não era 71%, 78%. Como é que você chegou nessa resposta, Brenda? De 600,4. Entendeu, Helder? Entendeu? Show. Com 78. Então, 760 milímetros de mercúrio. Essa medida, milímetros de mercúrio, era usada porque antigamente o pessoal media essa pressão atmosférica com, 592,8. Boa, Vinícius. Exatamente, Brenda, é isso aí. É isso aí. É mais ou menos 80%, gente. 80% de nitrogênio. Antigamente, o pessoal... Peraí, eu vou apagar isso aqui. Antigamente, o pessoal media pressão atmosférica
por meio de um aparatozinho assim, ó. Ele tinha um bulbo de mercúrio aqui, certo? Que empurrava o mercúrio para baixo, enquanto que o ar da atmosfera empurrava ele para cima. Isso fazia com que esse mercúrio subisse. E aí, a altura que ele subia era, na verdade, a pressão atmosférica. Por isso que a gente usa milímetros de mercúrio, às vezes. Qual é a relação que a gente tem entre pressão e solubilidade, né? A gente está falando de gases aí, de pressão parcial, pressão total. E a gente tem que pensar o seguinte, gente. Se cada gás é responsável por sua própria pressão em relação à pressão total, então é natural também que quanto maior a pressão parcial desse gás que você tiver na atmosfera, maior vai ser a solubilidade dele, que é expresso por essa lei aqui chamada lei de Henry. Tá? Ai, Deus. Desculpem. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, gente. Você está pegando um gás e está espremendo ele para dentro de um líquido, da água, por exemplo. O que você acha que vai acontecer? Ele vai entrar mais ou menos dentro da água. Quando você está pressionando ele para dentro. O que vocês acham? Helder, você está pegando um gás. Então, é o seguinte, a pergunta é a seguinte: você está pegando um gás, é que tem uma solução de água. Você está pegando e empurrando ele, pressionando ele para dentro da água. Ele vai se dissolver mais ou menos dentro da água. Ele vai misturar mais ou menos com a água. Isso, exatamente. Exatamente. Exatamente a Tainara. Entendeu, Helder? A pergunta? Show. Beleza. Ele vai entrar mais. Você está pegando e está pressionando ele para dentro. Tá entendendo? É que nem quando você pega, por exemplo, tipo assim, e enche o pneu da bicicleta, você bota pressão ali e aquele ar entra para dentro. A mesma coisa com soluções. Isso, exatamente. Ah, então. Agora tu entendeu. Show, beleza. Você está forçando ele a se misturar. Exatamente. Isso é uma consequência, gente, bizarra para o meio ambiente que eu vou falar já já. Mas então, essa lei aqui, quantitativamente, esse cara, o Henry, descobriu isso. Que, de fato, o gás, a solubilidade do gás segue essa lei. A pergunta é, por que a pressão parcial está aqui? Muito simples, né? A pressão parcial, na verdade, é a pressão que o gás está fazendo. Que aquele gás, só o oxigênio. Então, quanto mais oxigênio, maior a pressão parcial dele e mais ele se mistura dentro da água. Tá? Tem essa constante aqui, ó, que é uma constante, que é um número aí que vai passar essa pressão parcial para a nossa concentração, mas ela faz uma proporção entre uma coisa e outra. Isso que é importante. Você entender que a solubilidade de um gás, a concentração dele, é proporcional à pressão dele. Certo? Isso, olha só. Vendo uma Coca-Cola sendo aberta, galera. Ciência todo dia. É basicamente isso. Peraí, esse boneco aqui, ó. Calma aí, calma aí. Esse vídeo é muito legal porque é feito por um cara que fala árabe. Ou não, acho que é coreano, não sei, moleque. Olha só. Seguinte, a Coca-Cola, dentro da Coca-Cola você tem muito gás. Qual o gás da Coca-Cola? É o CO2, certo? Você tem muito gás ali dentro. Por isso que quando você abre, ela espuma, certo? Tá uma pressão muito alta. Ó, pressão interna muito maior do que um ATM. Pressão interna da Coca-Cola é muito mais alta do que a de fora. Aí, ó, o cara tá abrindo. O que ele fez? Ele fez um vaso, ele comunicou fora com dentro. Então, a pressão de dentro está muito grande, vai jogar tudo para fora, gente. Tá vendo?
Ó, tá vendo o CO2 saindo? Essa Coca-Cola que está saindo aí é a água cheia de CO2. Olha lá o CO2 formando as bolhas. Peraí, volta, não? Esse aqui é o CO2 saindo. E, além de Henry estar dentro disso, pelo seguinte, a Coca-Cola, quando você vê ela no mercado, ela só tá do jeito que ela tá, toda certinha, bonitinha, sem o CO2 sair dela, porque ela está sobre alta pressão de CO2. Então, essa pressão parcial dela aqui é altíssima. Faz com que a solubilidade dela fique altíssima também. Então, você consegue manter muito CO2 dentro da Coca-Cola. Quando você abre... Dispensou a Coca, Então, quando você abre... Isso, Helder, exatamente. Porque quando você balança, você está fazendo aquele CO2 sair mais ainda. Certo? Quando você abre ela, você reduz a pressão em cima dela, você reduz a solubilidade dela. Entendeu? Do CO2. Aí esse cara aqui, ó, mostra como é que você abre uma Coca-Cola. Olha só, reparem no que ele vai fazer. Calma. Quero botar grande, cara. Me deixa em paz. Aí. Sim. Isso aí, pô, toda gente vive isso. Sim, vocês agora vão poder ensinar os familiares de vocês a nunca mais abrir um refrigerante e deixar espumar. Olha só, muito simples, cara. Internamente, o refrigerante... Poxa. Internamente, o refrigerante está com alta pressão. Você vai pegar e não vai abrir ele direto. Você vai abrir ele devagar, porque você vai deixar a pressão dele sair primeiro. Olha só, o cara primeiro, ele abre um pouquinho... Aí ele deixa a pressão sair, depois ele abre a latinha de coca. Entendeu? Porque aí todo o CO2 por cima já saiu, a pressão não está alta, ela não vai espumar. Tá? Eu vou dar um like nesse vídeo aqui, porque ele é um vídeo sobre como abrir uma garrafa de coca. Eu achei isso legal. Putz, fui lá para baixo. Maneiro, né? Agora, minha mãe sempre abre a Coca-Cola dela e sempre espuma, cara. Eu não consegui ainda passar esse conteúdo para ela. É tenso. Então, pressão, foi. Beleza. Gente, tem essa questão aqui que eu não vou fazer com vocês, porque eu quero terminar de falar desse conteúdo com vocês, tá bom? A gente vai falar depois. E a coisa que eu não falei para vocês é o seguinte, da parte ambiental. Esse negócio que eu falei para vocês, da pressão... Ah, não, tá aqui, calma. Está exatamente aqui. Vamos falar agora de uma parte muito interessante chamada temperatura, gente. A temperatura, ela é nada mais do que a medida do balanço das moléculas que a gente tem, certo? Ali a nível molecular, energia cinética das moléculas. Lembrem aí da aula do Guedes, tá? Energia cinética dessas moléculas, quando as moléculas estão vibrando, certo? E também mantenha na cabeça que a gente está falando sobre solubilidade, sobre por que coisas se dissolvem em outras coisas ou não, tá? Porque elas se misturam ou não, tá? Então, quanto mais alta a sua temperatura, mais você vai ficar que nem essa festa aqui, ó, que tem um monte de gente altamente energética, pulando, vibrando muito, dançando, tá? E se você tem baixa temperatura, você vai estar mais ou menos que nem essa sala de música clássica, que as pessoas estão sentadinhas, tranquilinhas, certo? Com uma baixa energia, lá cada uma delas. Por quê? A foto antiga. Velhona, né? Tem cara de ser velha, da rave. Tem cara de ser bem antiga mesmo. Acho que essa aqui é de um festival, né? Ah, sim. Porque só tem velho também, Helder. Verdade. Não pode mais fazer isso. Mas então... Aqui, ó. Verdades. A temperatura, quando você tem uma alta temperatura, ela acelera o processo de dissolução.
Mas ela também acelera o processo de separação, gente. É porque, sabe o seguinte, temperatura é quanto mais as moléculas se movem, certo? Quanto mais as coisas se movem, mais elas se aceleram. Mais uma coisa consegue se misturar na outra com facilidade. Tá entendendo? Então, a temperatura acelera todos os processos moleculares, certo? Porque quanto mais quente, mais as moléculas se balançam, mais elas se misturam se elas querem se misturar e mais elas se separam se elas querem se separar. Então, ela acelera as duas coisas, tá bom? Então, por exemplo, se você tem, vamos dizer, pensa em casa, olha só, pensa no seguinte, você tem açúcar para misturar em água. Você quer misturar em água, é difícil misturar açúcar em água, todo mundo sabe disso. Se você esquenta a água, vai misturar muito mais rápido. Aliás, eu quero que vocês façam isso para casa de vocês, quer dizer, reparem nisso quando vocês estiverem em casa. Você esquenta uma coisa, ela se mistura muito mais rápido do que quando não. Por quê? Porque as moléculas de água estão balançando muito e elas pegam e se dissolvem em soluto muito mais rápido. Quando você tem água gelada, não mistura tão rápido, exatamente porque as moléculas de água não estão balançando e por isso você tem uma dificuldade de misturar as coisas. Deixa eu ver se tem acho que tem um videozinho aqui. Então, basicamente, só que para os gases é o contrário. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade, porque a dissolução deles é desfavorável, tá? Gente, isso tem uma consequência muito grave para os ambientes aquáticos, tá? Eu também gostaria de perguntar para vocês, botar essa questãozinha na cabeça de vocês, de por que para os gases, especialmente, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade, porque a dissolução deles é desfavorável. Mas eu também vou falar isso para vocês daqui a pouco. Para os ambientes aquáticos, isso aí tem uma consequência muito grave, galera, que é o seguinte: os nossos gases, a maior parte deles é polar ou apolar? Aí responda aí no chat, por favor. Os gases são geralmente polares ou apolares, galera? Temos alguém vivo? Tem alguém vivo nesse local? Eu sei, galera, são 8h52 da noite, está acabando a aula já. Mas vamos lá. Isso aí, Helder, polar. Helder acha que é polar, Vinícius apolar. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém mais acha alguma coisa? Stephanie, polar. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, outra informação. Se os gases são polares, eles vão se dissolver bem ou mal na água? Pergunta, olha. Se os gases são polares, eles vão se dissolver bem ou mal na água, que é polar também. Vão se dissolver bem na água, certo? Isso. Agora, na cabeça de vocês, opinião de vocês, os gases se dissolvem bem na água ou não? Stephanie falou que sim. Vinícius não. Brenda não. Uma questão que a gente tem que pensar em relação a isso é o seguinte: se os gases se dissolvem tão bem na água, por que a nossa atmosfera não submergiu dentro do mar? Certo? Nem todos. A Alder respondeu perfeito agora. Nem todos. Depende dos gases. Se os nossos gases da atmosfera, gente, fossem polares, eles se entrariam dentro do mar. Eles se solubilizariam no mar. Aquela regra, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar. Certo? Então, a gente infere que eles são apolares. Isso aí, Stephanie. Eles são apolares. Certo? Naturalmente. Se eles são apolares, eles não querem se dissolver com a água. Se eles não querem se dissolver com a água, quando você esquenta a água, eles tendem a sair dela, porque eles já não querem estar ali. Eles já não querem estar lá. Você esquenta, facilita com que eles saiam da água. Vocês estão entendendo esse raciocínio? Por exemplo, quando você esquenta a água no bule, você vê aquelas bolhazinhas saindo, às vezes aquilo é ar também, saindo ali no meio. Gente, quando você esquenta a temperatura do planeta, você esquenta a temperatura dos mares
e esquentando a temperatura dos mares, você faz com que o oxigênio dos mares saia dele. Porque ele já não quer estar lá, ele é apolar. Ele sai de dentro do mar e os peixes ficam sem oxigênio para respirar. Isso você mata os peixes. Real, bagulho horrível. Tá ligado? Então, esse é um dos principais problemas que o aquecimento global tem hoje em dia, é de aumentar a temperatura do planeta, do mar, reduzir, portanto, o oxigênio dissolvido no mar e matar os peixes, porque eles vão ficar sem oxigênio. Bizarro, né? Eu acho bizarro, pelo menos. Mas isso aí é mais uma das consequências importantes aí da lei do Henry, né? E da temperatura. Então, estranho isso, né? Ah, uma parada legal também, ó. Tem um efeito chamado, uma consequência disso, um efeito chamado El Niño. Não sei se vocês já ouviram falar, já devem ter ouvido falar, né? O El Niño, ele é uma passagem de uma corrente fria, certo? Lá pela costa do Peru. Essa corrente, olha que legal, essa corrente fria, os peixes amam essa corrente fria. Por quê? Porque a corrente fria vem cheia de oxigênio. Eles nadam felicíssimos lá. É que nem você estar andando num lugar, tipo assim, com ar super puro para eles. Então essa corrente vem lá, passa na costa do Peru cheia de oxigênio, vem muitos peixes. E os peruanos pescam esses peixes e por isso eles chamam o El Niño de El Niño. Porque isso acontece no Natal e eles passavam o Natal cheio de peixe. Então aí mais uma consequência disso. Tá? Então lembre-se disso. Por outro lado, como eu já falei para vocês, a temperatura, quanto maior a temperatura, mais ela tende a dissolver as coisas. Então, para sólidos ou líquidos que tem uma dissolução favorável, lembre-se disso, favorável, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Tá? Gente, tudo em soluções é afinidade. Se tem afinidade, dissolve, se não tem, não dissolve. Temperatura aumenta a velocidade da dissolução. Tá? Pressão empurra uma coisa na outra. Quanto maior a sua partícula, mais difícil é você manter ela lá no seu lençol. Tá? Deixa eu ver, peraí. Não sei se, cara, não vai dar tempo de falar disso. Temos ainda muitas coisas. Tá bom. Então a gente vai parar por aqui. Eu espero que eu vá lembrar, mas eu tenho memória de peixe. Eu sou a Dori. A gente vai falar na próxima aula de propriedades coligativas. Tá bom? Propriedades de uma solução que alteram somente com a quantidade de soluto e pressão de vapor, entre outras coisas. Vou parar agora de compartilhar a tela aqui e vou pausar a gravação, não vou embora.